entra. Continua piscando. Mas aqui não. Tá bom. Tem 3 pessoas. Boa noite, João. Olha só. Agora, nós estamos no conteúdo política, né? E o pensamento, nós estamos no tema o pensamento político antigo, que vai de 800 a.C. a 30 depois de Cristo. Então, o segundo tópico é falar sobre Confúcio, que viveu de 551 a 479 a.C. E a pregação é: se desejarem o bem, o povo será bom. Vou falar um pouco sobre Confúcio primeiro. Né? Se desejarem o bem, o povo será bom. Sobre o Confúcio primeiro. Apesar da sua importância na história chinesa, pouco se sabe sobre sua vida. Acredita-se por tradição que tenha nascido em 551 a.C. em Cufu, no estado de Lu, na China. Né? Seu nome original era Kong Qiu. Ele ganhou o título honorário Kongfuzi muito mais tarde. E sua família era respeitada e tinha posse. No entanto, ainda jovem, depois da morte de seu pai, ele trabalhou como servo para sustentar sua família e estudou no tempo livre para se tornar um funcionário público. Tornou-se administrador na corte de Zhou, onde desenvolveu suas ideias de como o Estado deveria ser governado. Mas seus conselhos foram ignorados e ele acabou se demitindo. Passou o resto da vida viajando pelo Império Chinês, ensinando sua filosofia e teorias do governo. Por fim, voltou a Cufu, onde morreu em 479 a.C. Bom, aquele comentário, aquele contexto que a gente dá, né, o foco aqui no caso é ideologia, é o confucionismo. Quer dizer, o foco mesmo é o paternalismo, em determinado sentido, né? Antes, nós tivemos em 1045 a.C., sob a dinastia Zhou, na China, as decisões políticas eram justificadas pelo mandato do céu. Olha só. Então a ideia estava relacionada com o mandato do céu. Século 8 a.C., começa o período da primavera e outono e surgem as 100 escolas de pensamento. Depois de Confúcio, veio o século V a.C., Mozi, lembra do Mozi, propõe uma alternativa aos potenciais nepotismo e fisiologismo do confucionismo. Século IV a.C., filósofo Mêncio populariza as ideias de Confúcio. Século III a.C., os princípios mais autoritários do legalismo passam a dominar o sistema de governo. A ideia é mais ou menos assim, o esquema, quer ver? De um lado e de outro. Né? De um lado, o líder deve ser um Junzi. Junzi quer dizer o homem superior. E do outro, pessoas imperfeitas podem mudar pelo exemplo de bondade sincera. Aí esses dois, lado a lado, eles descendo, eles formam que o Junzi, quer dizer, aqueles homens superiores, possui as qualidades de virtude, fé e sinceridade. Uma trilogia que seria parecido, se olhasse um a um assim, talvez a virtude como bem, claro, a fé como verdade e a sinceridade como belo, as quais ele manifesta em rituais e cerimônias. Isso é importante. Eles vão dar grande valor a ritual e cerimônia. Mais ou menos assim. Você tinha uma determinada profissão, ou um administrador de um estado, ou qualquer coisa desse tipo. Você entrava naquele ritual e ao você fazer aquele ritual, você se mostrava se você estava vivenciando aquilo ou não, se estava sendo bom ou não. Olha só. Depois, descendo mais, o Junzi, quer dizer, o homem superior, portanto, estabelece um bom exemplo para o seu povo. Finalmente, se chega, se um líder desejar o bem, o povo será bom. Bom, Kong Fuzia, quer dizer, o mestre Kong, né, que mais tarde ficou conhecido no Ocidente pelo nome latino de Confúcio, viveu durante um momento decisivo na história política da China, que foi o final do período da primavera e outono da China,
cerca de 300 anos de prosperidade e estabilidade, durante os quais houve um despertar nas artes, na literatura e, em especial, na filosofia. Isso permitiu o florescer das assim chamadas 100 escolas de pensamento, nas quais diversas ideias eram livremente discutidas. No processo surge uma nova classe de pensadores eruditos, a maioria deles trabalhando em cortes das famílias nobres, nos quais eram importantes conselheiros. A influência das novas ideias desses pensadores inspirou uma reviravolta na estrutura da sociedade chinesa. Esses eruditos eram escolhidos por mérito, em vez de conexões familiares, e essa nova classe meritocrática de pensadores era um desafio para os governantes hereditários, que até então se garantiam com aquilo que acreditavam ser um mandato do céu. Isso causou uma série de conflitos, já que vários deles disputavam controle sobre a China. Durante esse período, conhecido como o do Reino dos Combatentes, ficou cada vez mais claro que era necessário um sistema de governo forte. Então vamos começar com o chamado Junzi, quer dizer, o homem superior. Assim como a maioria dos jovens educados da classe média, Confúcio aspirava a uma carreira de administrador e foi nessa função que desenvolveu suas ideias sobre a organização do governo. Ao acompanhar de perto as relações entre os governantes, seus ministros e súditos, tornou-se consciente da fragilidade da situação política de seu tempo e se dispôs a formular um arcabouço baseado em seu próprio sistema de filosofia moral que capacitaria os governantes a atuarem de maneira justa. Quer dizer, tipo da coisa assim, bem, o que chama do moralismo político, né? A base moral de Confúcio estava firmemente arraigada nas convenções chinesas e centrada nas tradicionais virtudes de lealdade, do dever e do respeito. Esses valores eram personificados no Junzi, o cavaleiro, o homem superior, cuja virtude funcionaria como um exemplo para os outros. Cada membro da sociedade seria encorajado a aspirar às qualidades do Junzi. Na visão de Confúcio, a natureza humana não é perfeita, mas é capaz de ser transformada pelo exemplo da virtude sincera. De modo similar, a sociedade poderia ser transformada pelo exemplo de um governo justo e benevolente. A noção de reciprocidade, na ideia que um tratamento generoso suscitaria uma resposta da mesma natureza, sustentava a filosofia moral de Confúcio e era o alicerce do seu pensamento político. Para uma sociedade ser boa, seu governante deveria corporificar as virtudes que desejava ver em seus súditos. E, em troca, o povo seria inspirado a copiar essas virtudes por meio da lealdade e do respeito. Na coletânea de seus ensinamentos, dizeres, conhecida como Analetos, Confúcio aconselha: se desejares o bem, o povo será bom. O poder moral do cavaleiro é vento. O poder moral do cavaleiro é vento. Olha só. E o poder moral do homem comum é grama. Sob o vento, a grama tem de se curvar. Então, para que essas ideias operassem de modo eficaz, no entanto, uma nova estrutura para a sociedade teria de ser estabelecida, criando uma hierarquia que levasse em conta a nova classe administrativa meritocrática, que ao mesmo tempo respeitasse o governo tradicional das famílias nobres. Em sua proposta para chegar a isso, Confúcio, mais uma vez, se baseou bastante nos valores tradicionais, modelando a sociedade conforme as relações dentro da família. Para Confúcio, a benevolência do soberano e a lealdade de seus súditos são um espelho do amor de um pai e da obediência de um filho, uma relação considerada pelos chineses de maior importância. Então é mais ou menos o seguinte, como se fosse aquele triângulo, se colocando assim, aquele triângulo que a gente faz no mundo espiritual, se colocando ele assim, no topo de cima, você teria então o soberano. Ele é considerado por Confúcio como superior em essência. Sua tarefa era modelar o comportamento perfeito, estabelecendo um bom exemplo aos súditos. Aí na camada do meio você tem os ministros
e conselheiros. Desempenhavam um papel importante como intermediários entre o soberano e seus súditos. Você vai ver mais abaixo. Deveriam ser leais a ambas as partes. Então, ali deveria ter a lealdade e o dever. A lealdade seria o bem e o dever seria a fé, a verdade. Lá para os súditos, lá para baixo, que seria o respeito, que seria a sinceridade, que seria o belo. O povo recebeu um bom exemplo, uma ideia clara do que se espera dele e se comportaria de maneira correta, de acordo com Confúcio. Bom, Confúcio considerou que há 5 relações constantes: soberano-súdito, pai-filho, marido-mulher, irmão mais velho, irmão mais novo e amigo-amigo. Nessas relações, ele enfatizou não apenas a posição de cada pessoa de acordo com a sua geração, idade e gênero, mas o fato de que havia deveres de ambas as partes e que a responsabilidade superior ou inferior em qualquer relação seria tão importante quanto do mais novo para o mais velho. Entendendo essas relações para a sociedade, seus direitos e responsabilidades recíprocos dariam coesão à sociedade, criando uma atmosfera de lealdade e respeito entre os estratos sociais. Mas mais pontos, né? A gente tem pelo menos aí uns 5 pontos ainda, quer ver? Justificando o governo hereditário. No topo da hierarquia de Confúcio estava o soberano, o qual teria herdado seu status quo, e quanto a isso, Confúcio mostrou a natureza conservadora do seu pensamento político. Assim como as famílias serviam de modelo para relações na sociedade, o respeito tradicional mostrado aos pais, em especial ao pai, também se estenderia aos ancestrais. Isso justificaria o princípio hereditário. Assim como o pai era considerado a cabeça da família, o Estado deveria ser naturalmente governado por uma figura patriarcal, que é o soberano. Por isso que no foco eu botei o patriarca, o paternal, né? No entanto, na opinião de Confúcio, a posição do soberano não era incontestável, não. E um governante injusto ou insensato deveria sofrer oposição ou até mesmo ser deposto. Mas foi com relação à camada seguinte da sociedade que Confúcio se mostrou mais inovador, defendendo que uma classe de eruditos deveria agir como ministros, conselheiros e administradores do governante. Sua posição entre os soberanos e seus súditos era crucial, já que deviam lealdade a ambos. Eles tinham um enorme grau de responsabilidade, de modo que era essencial serem recrutados entre os mais aptos e educados, e qualquer um no serviço público deveria ter o mais elevado caráter. Seria um juiz, né? Esses ministros deveriam ser escolhidos pelos soberanos no sistema de Confúcio, baseando-se no seu próprio bom caráter. Confúcio chegou a dizer assim: a administração do governo se baseia na escolha de homens adequados. Tais homens são selecionados pelo caráter pessoal do governante. Esse deve ser tecido no caminho do dever, e tal tecer deve ser cultivado pelo estima da benevolência. O papel desses servidores públicos era principalmente o de consultor. E dos ministros não se esperava apenas que fossem versados em administração e na sociedade chinesa. Mas olha só, mas também que tivessem um conhecimento pleno de história política e diplomacia. Isso era importante para aconselhar o governante em questões como alianças e guerra com países vizinhos. Essa nova classe de servidores civis também exercia uma função igualmente importante ao evitar que seus superiores se tornassem despóticos. Olha só, tinha ainda
Tinha que evitar que os seus superiores se tornassem despóticos, já que ela mostrava lealdade ao seu superior, mas também benevolência pelos seus inferiores. Assim como governante, ela deveria liderar pelo exemplo, inspirando tanto o soberano quanto seus súditos com sua virtude. Aí vem a importância do ritual. Isso é bem interessante, quer ver? Vamos lá, olha só. Muitas partes dos escritos de Confúcio podem ser lidas como um manual de etiqueta e protocolo detalhando a conduta adequada para o junzi, que é o homem superior, né? Em várias situações. Além disso, ele também enfatizava que isso não deveria ser apenas um espetáculo vazio. Mais ou menos assim, para fazer um paralelo. Se a gente fosse no culto e ali fosse um espetáculo vazio, entendeu? As pessoas falando lá, rezando, cantando, mas não tem. Os rituais que descrevia não eram só cortesias, serviam a um propósito mais profundo. Os participantes deveriam se portar com sinceridade para que os rituais tivessem sentido. Os servidores públicos não apenas tinham de cumprir seus deveres de maneira virtuosa, como também precisavam ser vistos agindo com essa qualidade. Por esse motivo, Confúcio deu muita ênfase às cerimônias e aos rituais, que também serviam de base para a posição de vários membros na sociedade, e aprová-los ilustrava sua tendência ao conservadorismo. As cerimônias e os rituais permitiam ao povo mostrar sua devoção aos que estivessem acima deles na hierarquia, bem como a sua consideração pelos que estivessem abaixo. De acordo com Confúcio, esses rituais deveriam permear toda a sociedade, desde cerimônias reais e estatais até as interações sociais cotidianas com os participantes, observando meticulosamente seus respectivos papéis. Somente quando a virtude, quer dizer, o bem, fosse sincera, né, que é o belo, né, e manifestada com honestidade, quer dizer, a verdade, a fé, a ideia da liderança pelo exemplo funcionaria com sucesso. Por essa razão, Confúcio considerava a sinceridade e a honestidade as virtudes mais importantes, lado a lado com a lealdade. Muitos desses rituais e cerimônias eram baseados no rito religioso, mas esse aspecto não era importante para o Confúcio. Olha só. Muitos desses rituais e cerimônias eram baseados no rito religioso, mas esse aspecto não era importante para Confúcio. Sua filosofia moral não tinha como base a religião. E o sistema político derivado simplesmente reconhecia que havia um lugar para a religião na sociedade. Na verdade, ele quase nunca se referiu aos deuses em seus escritos, exceto em termos da esperança que a sociedade pudesse ser organizada e governada de acordo com o mandato do céu, o qual ajudaria os estados em luta pelo poder. Apesar de acreditar firmemente no governo pela soberania hereditária, não sentia necessidade de justificá-lo como um direito divino. Entendeu? Não tinha essa ideia, não. Esse desprezo implícito pelo direito divino e o sistema de classe baseado no mérito em vez da hereditariedade eram sinais da radicalidade de Confúcio. Se, por um lado, defendia uma hierarquia baseada em estritas regras de etiqueta e protocolo, de modo que todos estivessem bem cientes do seu papel na sociedade. Isso não queria dizer, por outro lado, que não deveria haver mobilidade social. Aqueles com habilidade e bom caráter poderiam subir até os mais altos níveis de governo, independentemente do seu passado familiar, e aqueles nas posições de poder poderiam ser removidos de seus cargos se falhassem em mostrar as qualidades necessárias, não importando o grau de nobreza da família que pertencia. Esse princípio se estendia, né, até mesmo ao soberano.
Confúcio entendia o assassinato de um governante despótico como a remoção necessária de um tirano em vez da morte de um governante legítimo. Ele argumentava que a flexibilidade dessa hierarquia gerava mais respeito por ela, assim como um consenso político a base necessária para um governo forte e estável. 3 coisas ainda: o crime e castigo, as ideias impopulares e a filosofia do Estado. Crime e castigo. Os princípios da filosofia moral de Confúcio também se estendiam ao campo da lei e do castigo. Antes, o sistema legal era baseado em códigos de conduta prescritos pela religião, mas ele defendia uma postura mais humanística para substituir as leis devidamente ordenadas. Similar à estrutura social, ele propôs um sistema baseado na reciprocidade. Ao ser tratada com respeito, uma pessoa agiria com respeito. Sua versão da regra de ouro pega pelo aspecto negativo, olha só. Em vez de se faça aos outros o que gostaria que fizesse com você, era na negativa. O que você não deseja para si, não faça para os outros, transferindo a ênfase de crimes específicos para a prevenção de maus comportamentos. Uma vez mais, poderia ser mais bem alcançada pelo exemplo e suas palavras. Quando encontrar alguém melhor que você, volte os seus pensamentos para se tornar como ele. Quando encontrar alguém não tão bom como você, olha para dentro e examine-se. Em vez de impor leis rígidas e castigos pesados, Confúcio achava que a melhor maneira de lidar com crimes era impor um sentimento de vergonha por um mau comportamento. Apesar de as pessoas evitarem cometer crimes, quando guiadas pela lei e subjugadas pelo castigo, elas não aprendiam, segundo ele, né, o verdadeiro sentido do certo e do errado, ao passo que, se fossem guiadas pelo exemplo, subjugadas pelo respeito, desenvolveriam um senso de vergonha pelas contravenções e aprenderiam a se tornar realmente boas. Eu fico pensando assim em fazer isso com o Lula, por exemplo. Já pensou? Não vai dar certo isso. Vergonhar ele? Ih, cacete. Ideias impopulares. A filosofia moral e política de Confúcio combinava as ideias de bondade e sociabilidade inatas da natureza humana com a estrutura rígida e formal da sociedade chinesa. Como não podia deixar de ser, dada a sua posição de administrador na corte, ele encontrou um lugar importante para a nova classe meritocrática dos eruditos. No entanto, suas ideias foram vistas, né, com desconfiança e não foram adotadas. Você vai saber por quê, né? Você está contrariando quem está no poder, cara. Enquanto ele ainda era vivo, membros da família real e da nobreza que governavam a época estavam insatisfeitos com o seu desprezo implícito pelo direito divino, né, ao governo e se sentiam ameaçados pelo poder proposto por ele para seus ministros e conselheiros. Os administradores talvez desfrutassem de mais controle para reinar durante governos potencialmente despóticos, mas eles duvidavam da ideia de que o povo poderia ser governado pelo exemplo e não estavam dispostos a abrir mão de seu direito de exercer o poder por meio de leis e castigos. Era muita coisa, né? Mais tarde, pensadores políticos e filósofos também criticaram o confucionismo. Mozo, um filósofo chinês nascido pouco depois da morte de Confúcio, concordava com suas ideias mais modernas sobre a meritocracia e sobre a liderança pelo exemplo, mas achava que sua ênfase nas relações familiares levaria ao nepotismo e ao fisiologismo. Olha só esse trechinho. Na mesma época, pensadores militares como Sun Tzu não tinham tempo de sobra para pensar na filosofia moral. Moralismo político, isso aí já não queriam. Antes era isso, mas agora não.
pensar na filosofia moral por trás da teoria política de Confúcio, e de modo distinto assumir uma postura mais prática do que diz respeito às questões de governo, defendendo um sistema autoritário, até mesmo cruel, de garantia da defesa do Estado. No entanto, elementos do confucionismo foram aos poucos incorporados à sociedade chinesa nos 2 séculos que seguiram a sua morte, com a liderança de Mêncio, 372 a 289 a.C. Eles alcançaram alguma popularidade no século IV a.C. Último ponto, que é a filosofia do Estado. O confucionismo talvez tivesse sido adequado para governar em tempos de paz, mas foi considerado por muitos como não sendo forte o suficiente no período do Reino dos Combatentes, cuja luta levou à formação de um império chinês unificado. Nessa época, um sistema pragmático e autoritário de governo conhecido pelo legalismo suplantou as ideias de Confúcio e teve continuidade conforme o imperador confirmava a sua autoridade sobre o novo império. Por volta do século II a.C., no entanto, a paz voltou à China e o confucionismo foi adotado como filosofia oficial do Estado. Na dinastia Han, ele continuou a dominar a estrutura da sociedade chinesa desde então, especialmente na prática de recrutar os eruditos mais hábeis para a classe administrativa. Os concursos para o serviço público, iniciados em 605, eram baseados nos textos clássicos confucionistas, prática que continuou até o século XX e a formação da República Chinesa. O confucionismo não desapareceu por completo sob o regime comunista na China e teve uma influência sutil na estrutura da sociedade até a Revolução Cultural. No último parágrafo, hoje elementos do pensamento confucionista, tais como os que lidam com as relações sociais e a noção de lealdade filial, ainda estão profundamente enraizados no estilo de vida chinês. As ideias de Confúcio continuam, mais uma vez, sendo levadas a sério, enquanto o país muda do comunismo maoísta para a versão chinesa de uma sociedade mista. Na próxima. Quanta história, né? Uma civilização dessa tem em relação a gente, né? É muito tempo. Sem dúvida, né? É muito tempo. Muito tempo. Você pensa 800 antes de Cristo, com mais 2.000, né? 2.800, quase 3.000, quer dizer, quase na última era do dia. Quer dizer, muita experiência acumulada, né? Depois, na próxima vez, nós vamos ver a arte da guerra, que é importantíssima e muito interessante, de importância vital para o Estado, né? A arte da guerra. Bom, com isso, amanhã não perco, hein? Amanhã é o Barroco. Amanhã é o Barroco, vale a pena ver isso. Música, né? Porque você aprende a música ao mesmo tempo. Que você viu, na última vez, eu fiquei lendo um pouco do Antiguidade, mas ao mesmo tempo falei o que era música. E agora no Barroco eu vou falar as coisas que quase ninguém conhece, assim, quem não domina muito música, só escuta falar. E aí você vai ver o Barroco falando algumas coisas, agora eu já sei o que é. O que é fuga, o que é prelúdio. Tem que saber. Né? Sinfonia número 3, Dó maior, quer dizer isso aí, pô. Entendeu? Não sabe nada, pô. É bom assistir mesmo. Vale a pena. Então, eu também acho, sabe? Tudo é cultural mesmo. Tá certo.